Deus seja louvado, bendito e santo seja o teu nome. Eu gostaria de falar uma palavra hoje. Se eu pudesse colocar um tema, já colocando, eu falaria lógica ou sobrenatural. É uma pergunta. Portanto, é uma pergunta que nós queremos absorver tudo que Deus tem para nós nessa palavra. Porém, quando nós somos chamados para a obra de Deus, há muitas coisas que acontecem na vida espiritual. Tem coisas que acontecem na vida espiritual do homem, da mulher, da pessoa, que muitas vezes nós não sabemos e não podemos nem saber, porque não são coisas espirituais, são coisas naturais. Então o cristão com mente espiritual, ele tem dificuldade para entender a mente carnal. Aí 5 sentidos foram dados para controlar o homem natural, o corpo: visão, tato, paladar, audição e assim por diante. Mas 5 sentidos foram dados para controlar o homem espiritual, o seu espírito, para você entrar em contato com o seu espírito. Pensamento, imaginação, afeto, essas coisas que esses 5 sentidos levam você a entrar em contato com o seu espírito. Mas tem uma coisa muito importante aqui que nós devemos pôr em prática, saber e pôr em prática. Quando esses 6 sentidos não estiverem de acordo com a fé, então nós temos que deixar quieto estes 6 sentidos para podermos termos fé. E a fé é que remove montanhas. Nós precisamos da fé e precisamos do sobrenatural. Eu vou falar sobre isso após Dioneia, minha esposa, cantar um hino. Eu vou estar falando aqui como um estudo, porque quando fazemos um estudo, mais ou menos, e temos que fazer algumas anotações. Eu fiz algumas anotações aqui para não fugir do assunto, porque é muito fácil para mim estar falando um assunto e entrar em outro totalmente diferente. Então, eu não quero que isso aconteça e só falar as coisas que eu anotei aqui para falar. Então, vamos ouvir a Dioneia, vai cantar um hino que fala da semente. Uma semente não morre jamais. Deus abençoe vocês nessa tarde, uma tarde bem quente, mas abençoada por Deus, onde o Senhor Jesus Cristo nos prometeu nos abençoar a cada momento de nossa vida. Ainda que as lutas sejam grandes, mas temos o Senhor como guia espiritual da nossa vida e precisamos dele sempre para nos guiar e nos proteger. Em nome de Jesus. Não se pode matar a semente germina
já não morrerá, nem se perde no chão. Se alguém a pisar, destruindo o jardim, ela renascerá. A semente é assim, uma semente não morre, jamais será transformada em frutos de paz. Assim é a vida do crente fiel, plantada na terra, ressurgir nos céus. A semente é fiel a um processo de Deus, cresce em direção ao céu. A planta que nasceu e depois os botões que se abrem em flor, mas serão os frutos bons com essência de amor. Uma semente não morre, jamais será transformada em frutos de paz. Assim é a vida do crente fiel, plantada na terra, ressurgir nos céus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém. Essa palavra desse hino é muito forte. Eu gosto muito dessa mensagem que Deus tem nos dado. Aí eu estou com a minha visão ainda. A médica fez o óculos para mim, mas ela não acertou muito na lente, não. E de maneira que a minha visão está muito ruim. Eu comecei introduzindo aqui a palavra que nós vamos falar. Lógica ou sobrenatural. Então nós podemos ver nas Escrituras o apóstolo São Paulo aqui dizendo que ele estava vendido à lei pelo pecado. Vendido à lei pelo pecado. Cada um de nós é o mesmo. Esta é a razão porque temos os problemas. Esta é a razão que temos coisas alheia à vida de um cristão em nosso meio, no meio do povo cristão, no meio da igreja. A pessoa não sabe certo o que está acontecendo e a pessoa fica embaraçada sobre doenças e aflições, por exemplo.
Aleluia. que foi pregada esta mensagem, Glória a Deus. sobre doenças e aflições. Por que isso nos aflige? Por que isso toma conta da nossa vida muitas vezes? Angústias, tribulações. Quanto mais você fizer propósito com Deus, mais o inimigo vai te atacar. Então, tribulações, prejuízos. Tem pessoas que só sabem ter prejuízos. Por mais que façam suas contas, seus planos, seus planejamentos, mas sempre no final tem prejuízos. Porque nós vemos no mundo natural, porque há uma igreja espiritual e há uma igreja natural. Nós vemos na igreja natural toda a classe de pecado. Essa é a verdade. Toda a classe de pecado na igreja natural. Adultérios e tudo mais, justamente em nossas vidas. Na vida das pessoas com mente natural. É por causa dessas coisas que vem a tentação. É por causa dessas coisas que somos tentados. Você não pode querer se ocultar de Deus, se esconder de Deus. Está estampado aí no mundo natural e o mundo espiritual, como as coisas funcionam. É por causa dessas coisas que o pecado tem se alastrado nas vidas das pessoas. Somos carnais e essa parte carnal tem que perecer, tem que morrer para que você nasça de novo. Um novo homem, uma nova vida. Sem você morrer primeiro, não adianta. Você vai estar enganando a si mesmo. Você vai estar fingindo ser uma coisa que você não é. E você não pode ir muito longe com isso, fingindo ser uma coisa que não é. Há muitos cristãos fingindo ser cristão e não são. Aí, eu gostaria de saber quem quer ser um verdadeiro cristão. Se você quer ser um verdadeiro cristão, com sua vida santificada, porque é Deus, a pessoa de Jesus Cristo, que te santifica. Aleluia. Você não se torna santo por você mesmo. Porque pelo que você possa fazer, ou pelo que você possa deixar de fazer. Glória a Deus. Você se torna santificado. Vive na santificação através de uma pessoa, Jesus Cristo. Ele que é santo. Uma alma interior isso é fé. Porém, no interior, somos um homem espírito. E uma alma interior é fé.
fé na palavra de Deus. Não é fé na palavra de alguém. Não é fé na palavra de um livro que você leu. Ou do que você possa pensar que sabe. Eu estava observando uma coisa antes de eu entrar nesse assunto. Uma casa que nós estávamos morando, no bairro do Parque Recreio, em Belo Horizonte. Aí, tinha que fazer uma limpeza no esgoto dessa casa. E eu arrumei alguém para fazer isso. Mas, quando abriu a tampa daquela caixa de esgoto, eu nunca vi tantas baratas reunidas juntas. Enquanto estava tudo escuro, a pedra estava colocada, tampando aquele buraco, as baratas estavam tendo seu festival de baratas. Mas quando a luz focou nelas, quando abriu-se aquela tampa, mas as baratas fugiram, sumiram, entraram para dentro de casa, entraram para o outro quarto do fundo, correram pelo quintal, sumiram pelos canos do esgoto, mas em fração de segundo não tinha uma barata mais. Assim é o espírito do diabo. E quando está escuro, ele quer ficar ali. Mas quando a luz dá, quando a luz brilha, tudo que é imundo, tudo que é sujo, tudo que é sórdido, desaparece. Quando a luz de Deus brilha. Por isso o cristão tem que andar na luz. Por quê? O homem com a mente natural, às vezes gosta de esconder as coisas espirituais. Ou as coisas que ela faz. Simplesmente porque a luz mostra as obras infrutuosas das trevas. Nós estamos no tempo da palavra falada. Nós estamos no tempo de se cumprir em nós a palavra falada, o poder de Deus, o sobrenatural. Não é a lógica. Não estamos querendo viver na lógica, estamos querendo viver no sobrenatural. Porque Deus vai selar em pouco tempo uma noiva com fé de rapto. Aleluia, Senhor. Para ser no minuto, no segundo, no abrir e fechar de olhos, transformado deste corpo mortal para um corpo imortal, deste corpo corruptível para um corpo incorruptível. Aleluia. E teremos fé para encontrar com Jesus nos ares, acima das nuvens. Glória a Deus. É essa a profecia Glória a Jesus. que falta cumprir nas nossas vidas hoje. Santo é o teu nome, Jesus. Esse é o tempo de buscarmos isso. Aleluia. Mas o inimigo, com suas coisas ocultas, querem se ocultar para não vir sobre a luz do sol de Deus. Eu estava pensando nessa escritura desde a semana passada. E falei com a minha esposa sobre algumas partes dessa escritura que eu queria trazer para você. Então,
trazemos no nosso corpo interior, sob a carne, sujeição à palavra pela fé. Ao aceitar o que Deus disse, submissão, obediência, fidelidade, então você passa a crer no impossível. Então você passa a crer no improvável. Você já não é uma pessoa natural, com mente natural, porque isso é carnal. Mente natural, pensamento natural é carnal. Você ainda é um homem carnal. Se pensa assim. Isso é lógica. Tudo vem daí pela lógica. Mas você depende de Deus. E não é lógica. A ciência das leis, do raciocínio, coerência. Ó, irmão, seja coerente. Nós não podemos ser coerentes com aquilo que transgride a palavra de Deus. Olha só. Temos que tratar do seu caso. Deus está querendo tratar do seu caso. Deus está querendo tratar do meu caso. As pessoas que têm mente espiritual, Deus vai tratar do caso dessas pessoas. Porque essas pessoas estão na linha de receber o selo da promessa. Segundo nos diz em Efésios, capítulo 4, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selado até o dia da redenção. Aleluia. Jesus chegou numa casa onde estava uma menina morta, embalsamada. Aleluia, Jesus. Vejam bem, me dê sua atenção aqui. Uma menina morta e embalsamada. As carpideiras já estavam ali fazia horas, chorando o defunto. Jesus foi chamado ali. E quando ele chegou, ele disse, vendo as pessoas chorando: não se preocupem, a menina não está morta, ela dorme. Todos riram dele. Todos criticaram dele. Para aquelas pessoas que estavam ali, Jesus, para explicar isso, teria que gastar 1 ou 2 capítulos na Bíblia. Mas para aquela menina que estava morta, Jesus só gastou 2 palavras. Talita cumi. Menina, levanta. Isso é o sobrenatural. E no tempo que nós estamos vivendo, estamos precisando do sobrenatural em nossas vidas. Senão você vai errar. Senão você vai falhar.
Porque o erro é inerente ao ser humano. Mas a mente espiritual te faz não falhar. Te faz ver a verdade. Quando Deus disse para aquela menina, Jesus falou: menina, levanta. E ela levantou. Isto é o sobrenatural. Não há lógica para isso. Não há explicação científica para isso. Não é uma coisa comum. É um paradoxo. Veja, Marta. Eu estou dizendo isso porque nós estamos precisando desse poder na nossa vida hoje. Amém. Eu estou no caminho de receber este milagre hoje. Eu estou nessa fila. Não quer você entrar nessa fila também? Veja o caso de Marta. Marta, quando Jesus chegou até ela, ela disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Oh, grande fé. Você pode dizer assim: ó, grande fé. Marta reconheceu que se Jesus estivesse ali, o irmão dela não teria morrido. Aleluia. Grande milagre, grande coisa. Já fazia 4 dias que seu irmão estava morto. E ela disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E muitos pensam assim hoje. Um grande milagre. Uma grande irmã de fé. Ô, irmão, mas não foi isso. Isso é lógico. Não é lógico para você? Se Jesus estivesse ali, o irmão de Marta não teria morrido. Isso é lógico para mim. Mas a questão foi a que ela disse. A fé entra aí. O sobrenatural entra aí. Não é lógico. Agora ela passou da lógica. Ela disse: mas mesmo agora, Senhor, mesmo agora, aí entrou a fé, aí entrou o homem interior. É aí que eu estou tentando falar com você. Mas mesmo agora, Senhor, depois de 4 dias, meu irmão morto, eu sei que tudo que pedires ao Pai, Ele lhe concederá. Aleluia. Mesmo agora, quando tudo está arruinado, você faz contas e não sobra nada, e não tem jeito. Você faz planos, parece que os seus planos são frustrados.
Você recebe a oração, parece que Jesus não ouviu. Você determina cura para você e parece que Jesus não te ouviu. Ele disse: tudo que pedires em meu nome, eu o farei. Ele não é mentiroso. E Marta disse: mas mesmo agora, Senhor, tudo que pedires ao Pai, Ele lhe concederá. Ele disse: teu irmão há de ressuscitar. Glória a Deus. Ele disse: leva-me até o túmulo. Tinha uma enorme pedra no túmulo. Ela falou, ele disse: remova essa pedra. Aí a mente natural estava agindo de novo. Olha só como é que a mente natural nos persegue. A mente natural falou de novo: Senhor, ele já cheira mal. O defunto é de 4 dias, Senhor. O nariz já caiu. E está podre. Depois de 72 horas, o corpo entra em decomposição. Jesus disse, quando removeu a pedra. As pessoas nem têm coragem de remover a pedra. Você precisa de viver o sobrenatural na sua vida. Aleluia. Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Glória a Deus. Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Jesus foi ali para ressuscitar Lázaro, não foi para chorar. Onde Lázaro estava? Você que tem a mente espiritual pode saber disso. Você que tem um profeta. Ele estava na 6ª dimensão, onde vão os salvos que morreram em Cristo. Aleluia. Como estava seu corpo? Glória a Deus. Apodrecido, fedendo. E Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Essa voz